Agora são 8 horas e 27 minutos, você confere 8 e 27. Ontem a cidade recebeu novamente uma nova agência da Caixa, a Caixa Econômica Federal. Ficou muito bonita e nós esperamos e torcemos, né, para que o atendimento aos clientes, aos parceiros da Caixa melhore assim 100%, 1000%. Agora realmente as dependências ficaram muito boas. E na Quintino Bocaiúva começa a se transformar num ponto comercial, né? Você tem o Cicobi, que é Advertentes, você tem agora a Caixa lá e você tem o Mercantil do Brasil. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco vai todo mundo para aquele setor lá, né? 8 horas e 28 minutos, você confere 8 e 28. A ASAP, Associação dos Aposentados e Pensionistas de São João del Rei, convida seus associados para a Noite Dançante. Hoje, 20 de setembro, vai começar às 18 horas e vai até às 9 da noite. Em sua sede, a rua Dário Bassi, número 29, bairro das Fábricas, com a apresentação da carteirinha da ASAP em dia com a mensalidade. Eu volto a conversar aqui com o engenheiro civil Alfredo Guimarães. Alfredo, o que me preocupa na discussão é que a sociedade não está mobilizada. Os movimentos sociais, eles não estão organizados. Discute-se um ponto, é a questão da quantidade. Fica com 10 ou vai para 15? Agora, que tipo de Câmara queremos? Que tipo de vereador ou de vereadora queremos para as próximas eleições? Porque a população, eu, você, quem está ouvindo o programa, tem que entender e tem que ter muito claro dentro dele que o controle de qualidade é feito pelo eleitor. O certificado ISO 9000, quem dá é o eleitor, né? E não adianta apenas discutir num momento como este a questão de número. E a discussão ela é baseada muito nisso, na questão do número, né? Espero que isso não continue assim. Porque a continuar assim, talvez com um único vereador, né, seja demais dentro de uma Câmara. E talvez com 20, com 30, seja de menos. Exatamente. Zé Mário, essa questão parte... São vários princípios. Primeiro princípio. Ao colocar o candidato, o partido deveria se inteirar do que esse candidato tem capacidade. Hoje, o que faz? Procura-se um candidato que tem condição de ter voto. Aí ele tem condição de ser candidato, tem condição de ser vereador, não tem condição de ser vereador, não é olhado isso. Primeira coisa que o partido olha é a quantidade de voto que vai conseguir. Porque se ele conseguir muito voto, ele puxa outros candidatos. Bom, esse é o primeiro ponto. Se o partido tivesse um controle de qualidade do candidato, já melhoraria bastante. O segundo ponto é a população, na hora de votar, procurar um bom candidato. Por exemplo, essa participação do morador lá do Solar da Serra foi importantíssima. Ela está colocando o seguinte, eleitor, olha hoje, preste atenção hoje na votação, se o seu candidato, que você votou, que está lá te representando na Câmara, se ele vai votar de acordo com o que você pensa, se ele está de acordo com a população. Aí eu votei no candidato tal, que hoje é vereador. Olha hoje na votação se ele está de acordo com o seu pensamento. Se 95% da população, de acordo com as pesquisas que estão sendo feitas em São João, 95% da população é contra o aumento de candidatos. Então, você olha, se o vereador hoje, na hora de votar, se ele está indo de acordo com o seu voto. Você, eleitor, que votou nele, colocou esse candidato lá dentro. Procura saber isso. Não procura ver só se ele te deu um saco de cimento, ou se ele te deu o nome do seu pai numa rua. Não procura isso não. Procura saber se ele está indo de acordo com os anseios da população. A gente tem que prestar atenção, porque existem pontos importantíssimos em São João del Rei. Por exemplo, o lixo de São João del Rei, o saneamento básico de São João del Rei, o trânsito de São João del Rei. Esses pontos são pontos que necessitam, que precisam da participação dos vereadores na regulamentação das leis. Existem leis, várias não são regulamentadas, outras não são fiscalizadas, outras são vetadas antes de serem votadas em segundo turno, né? Antes dessas leis serem votadas, elas são vetadas pelo
às vezes elas são aceitas pelos vereadores, vetadas pelo prefeito, depois são todas elas vetadas também, em segundo turno, pelos vereadores. Então, a gente tem que olhar se esses vereadores estão indo de acordo com os anseios da população. E hoje, na hora da votação, os vereadores fiquem atentos também, porque muita gente vai estar olhando se aquele eleitor dele está prestando atenção no voto do vereador na hora de votar a quantidade de representatividade na Câmara. São 8h33, você confere 8h33. Ô Claré, o dia que o eleitor entender isso, né? Que a carta branca quem dá é ele, quem escolhe é ele, o controle de qualidade quem faz é ele, as coisas podem mudar. Porque, na verdade, o eleitor vota, depois ele não cobra, depois ele não fiscaliza o trabalho em quem ele votou. Agora, eu pergunto uma coisa. Você deve ter conta em algum banco, não tem, Claré? Sim. E você sempre verifica seu saldo. Corretamente. Se tiver alguma coisa errada, o que você faz? Vamos reclamar. Isso deveria ser feito na vida política. Corretamente. Né, Alfredo? Deveria ser feito na vida política. Quer dizer, quando você vai... Se você confiou aquilo que é seu a outra pessoa, né, e a pessoa aceitou a tomar conta daquilo que é seu, a gerir o que é seu, você tem todo o direito de cobrar, mas tem muito mais a obrigação de fiscalizar. E uma coisa também, Zé Mário, que eu acho assim, a pessoa que está votando hoje, ela não pode pensar só no bem-estar dela agora, não. Ela tem que pensar no bem-estar de um filho, de um neto, que daqui 10, 15 anos vai estar na cidade, dependendo daquilo que o vereador de hoje faz. Então, o que você faz hoje, ele vai ter efeito hoje, mas vai ter a médio e longo prazo. Quer dizer, para um filho seu e para um neto seu. Se hoje a gente tiver uma gestão boa na cidade, uma gerência boa, um poder público que realmente chegue aos anseios da população, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai ter uma cidade muito melhor. Né? Em contrapartida, se isso não acontece, vamos ter uma cidade muito pior. Claré. Vamos lá, Zé Mário. A questão continua do seguinte forma. Nós percebemos pela fala de todos os colegas aqui que a questão é realmente quantidade. Verifica por que é a quantidade. A própria lei que é feita pelos deputados, senadores e depois promulgada pelo presidente da República só cuida de números. Você ao ler a emenda constitucional, você não vê nada que não seja números. Ou seja, qual é o teto máximo do número de vereadores, qual é o teto máximo de gasto com as câmaras municipais. Então ninguém coloca nenhum dispositivo de qualidade. Então, se você ensina para uma pessoa, para a nossa população, apenas matemática, como você pode cobrar português? Ok? Então, o tempo todo nós só vemos matemática. Tá? É os partidos que não estão preocupados com a qualidade dos seus pré-candidatos, né? Mas que estão preocupados, como você disse, Alfredo, com a quantidade de candidatos que possam trazer mais votos para aquele partido, para que o coeficiente eleitoral... Então, olha só falamos o tempo inteiro em números, então não adianta a gente fazer isso. Mas fica aqui, vamos colocar para vocês, que também tem uma certa vivência na questão política, por exemplo, como é que os partidos, porque cada vereador que está ali, né, pertence a um determinado partido. Como que foi a discussão dentro desse partido com relação a essa questão do número de vereadores? De que forma que esses partidos se posicionaram em relação a isso, né? Tanto internamente como publicamente, porque nós sabemos que é muito diferente aquela discussão interna dentro do partido e depois aquele discurso bonitinho, aquela retórica para a imprensa, né? Para que então, mais uma vez, a gente fica enganando a população. Então, quer dizer, aos dois lados, eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, uma população inteiramente desinformada, porque não existe ninguém interessado em levar informação a essa população. São 8h37, você confere, 8h37. A mudança, por se tratar de matéria alusiva à alteração na lei orgânica, deve ter o aval de 2/3 do número de vereadores. Nós temos 10 vereadores, então 7 têm que ser favoráveis a este projeto de lei. Nós temos ouvinte na ponta da linha, vamos ao 3371-7777. 8h37, alô? Bom dia. Quem fala? Oi, Clélia, tudo bem com você? Você está falando de qual bairro da cidade?
Ô Clélia, é um prazer te ouvir. A minha pergunta é para o Clélia. Ele conhece muito bem o bairro, sabe sobre o saneamento básico, sobre o estrado, enfim, todos os problemas. Concordo com a opinião dele. Não aumentar a quantidade de vereadores. Estou esperando a decisão do asfalto. O tempo está acabando e nada. Nós não fazemos parte da cidade de São Joanense, nós também votamos. Bom dia, obrigado. Ok, Clélia, muito obrigado pela sua participação. Na verdade, talvez a Clélia possa pensar, Clélia, que você tem alguma ligação com a prefeitura ou com a Câmara, né? Porque ela pergunta sobre o asfalto. Asfalto que foi prometido lá para o Rio Acima, para os moradores de lá, né? E é uma coisa que... Ô Clélia, eu já vou responder por ele, até para a gente ganhar tempo, né? Ele não faz parte da prefeitura, o doutor Alfredo também que está aqui não faz, então fica complicado. Hoje nós convidamos pessoas da sociedade organizada aqui da cidade para participarem do programa. Agora sim, vamos novamente tentar falar com o Regis Melo. Alô, alô, Regis, na primeira tentativa não deu certo. Vamos tentar novamente. 8h39, você está onde? Bom dia, Regis. Alô, José Mário, bom dia. A gente está aqui na Avenida Presidente, mais ou menos na altura do famoso Fibon. Estou aqui com o Geraldinho Batata, que foi vereador aqui em São João na última administração. A gente vai falar aqui com o Geraldinho. Geraldinho, você é contra ou a favor do número de aumento de vereadores em São João del Rei? Eu sou a favor de uma quantidade de ímpar. Por exemplo, o vereador de São João del Rei seria o ideal. Na época, eu sempre procurei o doutor Aldo. Quando o doutor Aldo, 10 vereadores, vai ficar difícil, porque como é que vai desempatar? Vai ficar 9 com 4, fica difícil, o presidente não vota. E outra coisa, o povo de São João del Rei deveria ter mais informação do que a quantidade de vereador importa é qualidade. Qual o sentido? São João del Rei, com 11 vereadores, eu acho que está bom, 11 a 13, por aí. Porque também, São João del Rei, com 10 vereadores, tem várias comissões e repete muitos vereadores nas comissões. O que acontece? Às vezes eu estou na comissão de redação. Fazer comissão eu tenho que participar de comissão da educação, da saúde. Então fica... As comissões não funcionam. É isso que a gente tem que falar aqui. Tem que falar na Câmara, atuar na Câmara. Não é que ele trabalhar de manhã no serviço, ele tem que largar o serviço lá e foi eleito para atuar como legislador. Então, esquece ele. Tem aí vereadores que trabalham. Ele falou uma coisa interessante. O cara vai ter que atuar como legislador. Agora, o cara está disponível ou está disposto a fazer isso? Para isso ele recebe. Então por que ele tem que ter outro emprego? Para que ele tem que estar na rua? Você sabe o que é isso? Então eu sou a favorável, entendeu? Eu não digo 15, mas de 11 a 13 vereadores. José Mário? Estamos te ouvindo, Regis. Eu só queria lembrar também que, como o próprio Geraldinho Batata me disse, ele também é suplente da vereadora Rosina nessa atual gestão. Estaria bem. Ok. É bom lembrar que nós tivemos, há muitos anos atrás, durante um bom tempo, um número de 15 vereadores na cidade de São João del Rei. Houve uma época que já tivemos, inclusive, 17 vereadores. Agora o Geraldinho falou uma coisa muito, mas muito interessante, né, Claré? O vereador, se ele é eleito para ser vereador, ele tem uma verba de gabinete para ele gastar. Ele tem mais um subsídio, hoje R$ 2.500. Ele tem a verba de gabinete R$ 1.500 e tem um assessor. Pressupõe-se, ou a gente pensa, que o vereador ele vai ficar full time, ou seja, tempo integral, cuidando do trabalho legislativo. Quando ele entra, ele é eleito, ele sabe, ó, eu vou ganhar tanto por mês, eu vou ter essa verba de gabinete e vou ter um assessor. Isso... Não sei se estou enganado, Claré. Quer dizer, ele não teria outra atividade. A atividade dele seria só legislador. Será que eu estou equivocado? Zé Mário, você está inteiramente correto. Se você se predispõe, né, a ser
vereador e sabe que você vai ter um trabalho árduo pela frente, que não é só participar de reunião ordinária, pelo amor de Deus, eu não tenho que estar na rua trabalhando, fazendo serviço que não seja aquele de legislar e fiscalizar. E eu não vou ficar fiscalizando a vida inteira. Então, esse é um dos problemas aí que se coloca. Agora, falar de comissões, essa aí é uma boa, tá? Tem um ano que eu venho filmando as reuniões ordinárias da Câmara. E quase todas as reuniões existem reclamações de vereadores dizendo o seguinte: eu participo sim de comissões, mas não reúne, os pareceres vêm prontos, a gente só assina e tem coisas que eu nem sei que a comissão se reuniu. Olha, então, isso é papo furado, é enganar a população ao falar que tem muitas comissões, que o número se repete. Pode se repetir, pode juntar de comissões, pode triplicar o número de comissões se elas não estão trabalhando, se elas não estão tendo o devido trabalho. Então, isso não é justificativa para aumentar o número de vereadores, para não continuar trabalhando e continuarmos na rua fazendo outros serviços. Nós temos ouvinte na ponta da linha, são 8h43, faltam 17 minutos para as 9 da manhã. Alô? Bom dia, quem fala? O Geraldo, lá da Rua do Ouro. Geraldo da Rua do Ouro, a sua participação. Zé Mário, o que eu digo é o seguinte, a quantidade de vereador, eu acho que não vai mudar nada e não vai melhorar nem tornar nada. O que eu acho que a Câmara, ela não até agora não cumpriu o papel dela. Lançaram esse PTU aí, esse criminoso de todo o povo aí, e o que a nossa Câmara tem? Nos traíram. É a obrigação dela se manifestar aí, ver a povo, ué. Porque os beneficiários poderosos jogaram a carga em cima dos pobres, os mais carentes, para pagar. Entendeu? Porque quem teria que estar pagando muito, não está pagando pouco, quem está pagando pouco, está pagando muito. E a Câmara fez o que para nós? Então o que adianta 20 ou 30 ou 40 ou 10? Não manifesta nada. O negócio é qualidade. A zelar pelo povo. Não fizeram nada. Nós que votamos. Por que não? Eles agora estão por aí. Tem negócio de 15 ou 17, eu não sei quanto. Como é que os vereadores na hora dos votos batem na porta, à meia-noite, qualquer hora da noite? E agora, na hora de eles quererem a coisa a favor deles aí, quer dizer, cadê o povo? Está de fora? Ok. Ok. Muito obrigado ao Geraldo lá da Rua do Ouro. Faltam 15 minutos para as 9 da manhã. Você confere 8h45. Começam hoje as inscrições para o vestibular de verão da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Os candidatos têm até 7 de outubro para se registrar no site da UENG. A taxa de inscrição é de R$ 110 e deve ser paga até 10 do mês que vem, 10 de outubro. Nos dias 29 e 30 de outubro, acontecem as provas específicas para os cursos de música. Nos dias 5 e 6 de novembro, provas específicas para a Escola Guinara, onde são ministrados os cursos de arte. As provas gerais, aplicadas a todos os vestibulandos, vão acontecer no dia 27 de novembro.